Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, e com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência. Bom, nosso assunto hoje é Previdência. Nós vamos hoje... Aliás, nós pensamos, para você que nos assiste aí semanalmente, que a gente vive correndo todos os dias, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o trabalho incessante, você, professor, dona de casa, comerciante, enfim. E nós não lembramos de alguns detalhes que são importantes. Porque quando nós nos aproximamos dos 50 anos, 50 e tantos anos, já começamos a pensar na nossa aposentadoria. E é relevante, e o Ciência e Pesquisa traz à tona esse tema, porque faz parte seguramente do final da nossa jornada nessa curta passagem terrena, e nós merecemos um grande prêmio. E o prêmio pode não se dar em números com um montante que recebemos de aposentadoria, mas é pelo menos alguma coisa que nos ajuda bastante. Para isso, conversar sobre isso, nós vamos trazer aqui um especialista, um advogado, Matusalém dos Santos, graduado em Direito pela Universidade, pós-graduado em Direito Previdenciário, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, enfim, um rol de formações. Matusa, é um prazer tê-lo conosco, advogados. Gilson, é um prazer estar aqui mais uma vez na TV Unisul, em especial no teu programa, que é um programa que eu admiro. Eu acho que ciência é um tema importante, pesquisa. E o direito previdenciário, ele é um direito novo na vida das pessoas. Com certeza. Se você pegar o direito de família, o direito civil, o direito tributário, né, são direitos que vêm desde a época de Roma. Perfeito. O direito previdenciário, ele é um direito quase que do século passado, né, do século XIX para século XX, onde ele se firmou realmente. Matusalém, a tua formação como advogado e também como contabilista, como contador, é isso, te permite uma percepção muito forte da nossa realidade, da nossa sociedade. E algumas coisas que nos acompanham, e algumas nos atemorizam, outras nos dão muita alegria e muita felicidade. Ultimamente, as pessoas que vêm tentando se aposentar e se aposentando recebem o impacto de uma coisa chamada fator previdenciário. Para você que nos assiste, sabe, semanalmente, existe um cálculo que é feito pelo governo federal que acaba reduzindo, de acordo com a sua idade ou de acordo com o tempo de contribuição, parte daquilo que seria o benefício máximo pago pela Previdência. E o nosso advogado, Matusalém dos Santos, vai nos falar um pouco sobre esse fator previdenciário. Matusa. Então, eu só queria fazer assim uma consideração, duas, aliás, em relação à pós da FGV, que é em Gestão Empresarial. É uma pós, um MBA já concluído, mas ainda estou esperando aí a formatura propriamente dita, né? E na contabilidade, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, sou inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, que era que rendeu uma homenagem a todos os contadores, né? É uma profissão extremamente importante, né, para a economia, para a organização da sociedade, para as empresas. Eu não a exerço porque, como eu também tenho a faculdade de Direito e não dá para fazer duas coisas bem feitas, eu optei por fazer o Direito, que a minha vida sindical, assim, abriu mais espaço no campo do Direito, né? Então, fica a minha homenagem aqui aos contadores. Perfeito. Né? Te agradeço por isso, até porque também é a nossa homenagem, né? Também é a tua homenagem, então, dessa legião de grandes profissionais. Exato. Né? Então, com relação ao fator previdenciário, né? Todas as pessoas que estão nos ouvindo sabem que o fator previdenciário ele é uma coisa bastante nova no direito previdenciário. E ele surgiu em 1999, em novembro, mais propriamente, com a Lei 9.876. Esta lei, ela criou mais um elemento de cálculo dentro de um tipo de benefício. Eu vou te interromper, Matusalém, para te fazer uma pergunta assim. O fator previdenciário ele veio em função da crise internacional, dos movimentos que aconteceram na Europa, nos Estados Unidos da América do Norte, onde os governos estavam reclamando das suas previdências, ou não tem absolutamente a ver com essas questões? Não, ele vem de um movimento que existe, um movimento internacional, que é um movimento, a gente vê aí pela TV os países da Europa mexendo nas aposentadorias, que é um movimento de retardar a aposentadoria. Veja bem, quando a Previdência surgiu, no início do século XX, e ela se firmou mesmo ali no meados de 1960, aqui no Brasil e tal,
a expectativa de vida em 1960 girava em torno de 50 anos de idade, 52. Exato. Então a pessoa trabalhava 30 anos e se aposentava, não se aposentava ou se aposentava muito próximo de morrer, ou seja, contribuía durante 30 e recebia 2, 3, 4, 5 anos da Previdência, né? Alguns poucos receberiam mais tempo. Só que hoje, com a expectativa de vida maior e aumentando bastante, então existe permanentemente, já nos últimos 20 anos, um movimento aí internacional de retardar as aposentadorias, não só no Brasil, como em todo o mundo. Eu até chamei a atenção... E no Brasil, a metodologia foi o fator previdenciário, porque como ele reduz o valor, quanto mais jovem você é, mais ele reduz o valor do seu benefício. Então, se criou o fator na expectativa de as pessoas retardarem a sua aposentadoria. Perfeito. E diga-me uma coisa, você participou como um dos representantes de Santa Catarina e para nós é de grande felicidade, participou de uma reunião em Brasília, na Câmara dos Deputados, da terceira audiência pública que fala do fator previdenciário. Foi no ano passado, acho que se não me engano, em meados do ano passado, foi isso? Com o deputado Cláudio Vinhati. Isso, foi uma audiência pública, foram uma sequência de 4 audiências públicas na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Certo. Por que naquela comissão? Porque os projetos de lei que impactam no orçamento do governo, impactam financeiramente, eles precisam da aprovação da Comissão de Finanças, senão eles não vingam, nem passam por ali. Perfeito. E como tem lá o projeto de lei do senador Paulo Paim, né, que inclusive já foi aprovado no Senado e que trata da extinção do fator, então na época a Câmara resolveu fazer essas audiências para ouvir técnicos, ouvir o Ministério da Previdência, ouvir o setor empresarial, né? E aí ouvir o movimento sindical também e a partir dela tirar aí uma posição em torno do fator previdenciário. Perfeito. Na realidade ocorreu em 2009 essa audiência pública. Perfeito. Exato, né? Em 2009, se formou um movimento muito grande, uma expectativa de extinção do fator previdenciário. Porém, como não houve um acordo em torno disso entre deputados, entre movimento sindical, o próprio executivo, na época, né, representado pelo presidente Lula como presidente da República, não concordou com uma extinção pura e simples. Disso decorreu que 2009 foi um ano muito intenso, e se chegou na época até algumas propostas aparentemente muito viáveis, que o presidente Lula concordou, que seria criar umas alternativas ao fator previdenciário, que não o extinguia, mas criavam uma regra intermediária de cálculo que você poderia, no meio do caminho, né, entre a data que você completou a aposentadoria, mesmo com o fator, e o tempo, a idade em que você, por exemplo, não teria prejuízo com ele, no meio desse caminho você teria uma possibilidade de se aposentar sem perda nenhuma, né? Mas esse movimento acabou não vingando por desacerto, e aí 2010 veio um ano eleitoral, né? E aí no ano eleitoral fica difícil você fazer qualquer acordo a nível de Congresso Nacional numa matéria tão delicada e tão relevante, né? E quando o presidente Lula terminou a eleição em 2010 e ele conseguiu eleger a sua sucessora, ele disse, bom, agora eu não vou assinar nada, eu vou deixar para ela. Exatamente. Né? E a presidenta Dilma, então, até aceita fazer o debate, a negociação, mas em relação ao fator previdenciário, ela não é tão generosa quanto o presidente Lula. E o debate, infelizmente, não tem surtido efeito até hoje na Câmara dos Deputados. Então eu quero te convidar para a gente começar no segundo bloco falando sobre o fator, sobre a tua opinião sobre o fator e como é que ele incide sobre, efetivamente sobre os salários de aposentadoria. Pode ser? Claro. Então tá. Estamos conversando com muita honra com o advogado, especialista em Direito Previdenciário, Matusalém dos Santos, também bacharel em Ciências Contábeis, com outras especializações que lhe permitem uma visão de mundo e de sociedade bastante atual e intensa para poder contribuir com você. Você poderá rever esta entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao advogado Matusalém dos Santos no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos. Unisul TV, 5 anos com você.